Salve, salve galerinha, voltamos para mais um jogo Infinity, Gillette Infinity aqui da América do Sul, da nossa América Latina, contra Damwon. E vamos ver aonde isso vai parar, tirando trash, ok. Infinity, it's going to be a lot about trying to stabilize these lanes because the lanes help out Canyon helps out the lanes. It is this perfect symbiotic relationship for Damwon, and there's so few ways that you're actually able to attack. Morgana também, beleza. What a difficult predicament to be in. And Infinity, they'll start this off by banning Canyon's second most played champion this year in Italy. Followed that through with the Lee Sin, Morgana, and Thresh banned away on the red side here by Damwon. Rumble still open and available, and I wonder if it'll find its way through the ban list. Taking their time here. And there's the Rumble as expected. So the priority picks still being removed both blue and red side. It does surprise me a little bit to see more blue side Rumble bans. I was expecting that to be more of a red side target from a lot of these teams, but it's also hard, right? If Rumble's left open, you're almost expected to first pick it for Infinity. Well, what does Canyon have prepared? He's got to have something surely that they've been working on. And now with an Udyr ban, we continue just hammer away at this jungle pool. Well, yesterday, Solid Snake played the Udyr. It was into Steel's Hecarim. This time around, with the Udyr ban, the insta-lock on the Lilia. So that'll give us the options now for those AD mids. And Ghost has already been hovering this Varus. Varus has been very, very high priority. He's been banned away a number of times throughout the course of the last 8 games. It looks like it may be the pick here for Damwon. Yeah, definitely expecting that one to get locked in, and it does. Now, yesterday, Solid Snake was criticized for the stealthy nature of his play in the laning phase. Wasn't seen a whole lot now on a priority pick in this Lilia. Now that so many junglers have been banned, it would be the ultimate test to go up against Canyon's signature Graves here. That does end up being the choice for DK. Does that get locked in? It is locked in. Okay, 14 games played in the LCK, 92% win rate on that pick. And we've seen how effective Damwon can be, with Canyon leading the charge, with Canyon being the first one in. Eles devem fazer algum tease no early game, the composition that Damwon ran yesterday too was so nasty because like para botar pressão para esse Graves, tá? Eles devem querer invadir, alguma coisa desse tipo. Boa escolha. Tá. Kalista, vamos ser bem sinceros, a Kalista ela perde no range, ela perde potencial de late game, em compensação, a lane phase dela é extremamente dominante. Independente, cara, a Kalista Rell seria monstruoso, só que eles podem tomar uma star na volta. Now that we see 3 low to mid-range champions get locked in, well, DK can say, okay, we're going to keep you over there and keep hitting you before you can even trade back into us. What does Showmaker want to run into this Lucian, assuming that's going to go in the mid lane? Yesterday, that range, that poke, was used fantastically to keep Cloud9 at bay, to keep him on the back foot. And if Gosto da Syndra contra o Lucian. É um campeão que contesta a pressão dele, tem CC e tem pressão de kill. E tem uma pressão de kill altíssima. É isso. And as far as I can tell here, Infinity have not played a single game of Lucian this year. Not in any position. Top, mid, bot lane, nothing. So this is going to be a very new look from them trying to hit back. Talvez tirar Rell e alistar e pegar Leona, tirar o Nautilus também, que são dois campeões imóveis. Dois carries imóveis, é bom tirar o Nautilus, porque ele aperta o R e o cara dá aquela empinada tipo uma pipa. E aí ele já desce morto, provavelmente. Cara, alguém vai tirar alistar ou o Rell, ou eles estão trolando. Lucian, all 3 of which Squishy, Mages, and Marksman. Support tira heavily here. Se ele não tira alistar, não tira alistar. Se ele tirar alistar, os caras pegam o Rell. Ele não vai tirar o suporte. Ele vai tirar o top laner agora. Caralho, fudeu. Tiraria talvez o Nardo, well, likely like a Tomcat, maybe a Thresh ban here too, if you're looking for more, Thresh already removed from the table by Damwon themselves.
But these types of champions in a não very cai nessa similar armadilha, não vein cai nessa armadilha, não tira o try suporte. to Boa, keep safe boa. and neutralize that lane as well. Boa, Interesting to boa. see the Não caíram na Rise taken away armadilha. as a potential option for Con on the top side. You look at the team composition already, not a lot of magic damage, especially if it does end up being the lethality bars that we do expect it to be, and with the 3 champions Infinity are showing, it should be lethality. Now the Scion for Con would certainly be a signature Damwon pick. A Scion for Con, a Graves for Canyon. It is looking all so simple. The Syndra for Showmaker. A jogada da Damwon é bem simples. Você vê a leitura da composição é direta, reto pra frente, faz linha de frente, o Varus bate, a Syndra bate, o Graves bate, é isso. Infinity are looking down the most comfortable. Agora eles têm a opção de jogar com Alistar, Rel ou até mesmo Rakan. Throughout the LCK, and they're going to be running the Gnar into that Scion pick. I mean, in the meanwhile, it's like 3 games of Lilia for Solid Snake, Se eles 0 pegarem, games of Lucian anywhere, 1 game of Kalista for White Lotus. So it's Infinity coming in with a very different idea themselves, trying to surprise Damwon. Lulu não, pelo amor de Deus, Lulu giving them não. a whole lot Pelo of their amor de signature Jesus, picks. Lulu não. Gnar not going to be able to do a whole lot in this top lane match, of course. E provavelmente Likely aí, does gain cara, priority, por but conta level disso, 6, you're not really going to be able to do anything from that point on, and the Scion influence in a team fight is going to be monstrous. So, Solids, or Ackerman rather, going to lock in the All-Star next to the Kalista. This is the lane you play around. Solid Snake should be visiting bot lane, should be hoping to maybe transition some pressure from Cody in the mid lane into hitting Ghost se o Alistar and segura Barrel. o R e o Varus, Damwon got tipo, literally everything they could joga, aí o 7 vai ultar o Alistar, R, pum, acabou. Do you feel that Damwon's composition is just significantly better from what you can see? A linha de frente é tipo assim, a composição da Damwon é 1000 vezes mais fácil de executar. 1000 vezes mais fácil de executar. Porque o que o Sion faz? Ele aperta R, vai concentrar o Qzão e vai ficar lá na frente. O 7, o que o 7 vai fazer? Ele vai ficar lá na frente, vai dar stun, vai dar o W. Ou se alguém engajar, ele vai dar o R pro cara e vai fazer frontline. O que a Syndra quer fazer? Quer dar o QE pra stunar a galera. O Canyon quer jogar fumaça e dar auto-ataque, dá dano. O Varus quer dar dano. Acabou. E como eles têm mais alcance com essa Syndra e com esse Varus do que a Infinity trouxe pro jogo, né? Porque a Infinity tá jogando com 2 campeões jogando esse médio, né? 525 e 550 de range. E o Gnar que tem menos ainda. Então você vai jogar contra esse alcance curto e médio. Enquanto a Syndra com que ela chega a 1000 de range, 1100. Eu não lembro se é 1100 de range ou se é 950. Mas o Varus também chega a 1100 também com a flecha. Então você tem muito alcance nesses campeões, você vai bater muito longe. Então, dificultou muito a vida da Gillette para jogar a lane phase em si. No mid é uma lane muito esquisita pro Lucian, se ele tomar um stun já fica muito desagradável pra ele jogar. E, cara, e com esses piques aí eu vejo a Damwon conseguindo invadir no early game sim. Ó, tanto que você vê, ó, tá, a proximidade tá sendo jogada ali, eles estão agrupadinhos, ó, vamos ver o que eles vão fazer agora, se eles vão querer invadir ou não. É uma leitura fácil de fazer também, porque você tem um Graves, né, então... Claro, a gente não vai dizer, ah, meu Deus, mas a Lilia é fraca. Não, a Lilia é forte pra caramba no early game, o Lucian também. Talvez eles estejam... É isso que inibiu eles, sabe? Esse triozinho do bot aí, mais a Lilia, também tem um early game forte, então você não quer... Isso é uma diferença. Se fosse um time chinês... Se fosse um time chinês, eles estariam invadindo. Porém, como eles são coreanos, coreano é muito averso a risco. As equipes coreanas não gostam de assumir risco, eles não tomam nada no 50-50. Eles esperam até fazendo 100% ou eles não fazem. Well, I like it already. First of all, getting the vision, knowing where Canyon's going to be starting after those Raptors. Also, Solid Snake starting topside pathing to bot lane. Now, an important distinction here is like you're not playing into the Scion lane. You're not trying to run up top lane and shut down Con. That's just not the way to go about things. Instead, it is about being around the bot side.
fighting for the bot side scuttle crab, these sorts of things. So it's going to be really telling as Canyon actually dodges cara, out exatamente on the isso. early O jogo vision, deles vai girar em torno desse mid desse bot, porque o Sion vai tomar pressão. E se o Sion for gankado, o que acontece se o Sion for gankado? Nada. Forget the jungle, this is exactly the trade you look for in this matchup. Acontece absolutamente nada. He's doing because he has the Hex Flash, right? So trading Flash for enemy AD carry Flash, always going to be advantageous. You also force him off of the wave too, so Ghost and Barrel get early prio. And also think about the next step. If Solid Snake was trying to play towards the bottom lane, agora and now all of a sudden, no flash, no totalmente cleanse, chunked out, the lane is not set up correctly. There's the engage going forward. Barrel's gonna pull back. The damage on White Lotus is there. Ghost will pick up first blood. Now Ackerman's trying to get something. He can't get it. He can't run down Ghost. Damwon in the 2v2, pick up first blood. Oh, it's a disaster for Infinity. They went for the Callisto. White Lotus, the shining star on this Infinity roster, gets shut down in the 2v2 at level 2. Now Solid Snake, he's pathing into the bot side. He's level 3, but is it going to be enough? Ackerman with the Hex Flash. Ackerman's going to go forward. Ghost still had Flash available, is able to escape for now. Solid Snake will get pulled backwards here by Barrel. Meu Deus, Lilia. Tu quer matar o cara e tu só pode dar dano nele? Meu Deus do céu, cara. Caraca, velho. Agora você entende por que são regiões consideradas Tier 3 É sempre tomada de decisão, rotação de mapa. Aqui, ó. E olha o que o Seth faz. Ele anda e pó. White Lotus tinha que andar pra trás ali. Now, is that Barrel just sprinting in the mid lane too? This is what we just saw RNG do after a 2v2 kill. Well, Barrel, he stayed alive even, and he's back in mid lane to continue pressing forward. E novamente o uso do ritmo de jogo, o ganho de tempo, o jungler dos times coreanos. Olha, o time coreano, o time chinês, principalmente o time europeu também vai fazer isso. A Mad Lions hoje mais tarde vocês vão ver, tá fazendo isso. Que basicamente é o quê? Eles querem ganhar tempo, eles sabem o quanto é importante ter tempo de jogo à frente do seu adversário. Então, eles estão focando, enquanto o cara tá lá fazendo um gank que é 50-50, que não tá certo, que assim, você não tem certeza de que o gank tá certo, você não tem certeza de que pegou os caras, você tá lá na tentativa de pegar o cara. Então, o que é 50-50? 50-50 é que você tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Então ele tá ali no 50-50 nessa jungle. Nessa jungle não, nesses ganks. E o que é 100%? É 100% de chance dele pegar farm. Porque o campo da jungle não vai estar saindo pra dar homing. O campo da jungle não vai sair do campo dele. Ele nasceu, ele vai estar lá até ele ser feito. Então... e o Solid Snake perdendo tempo aí, ó. Ele perdendo tempo aí, ó. Ele perdendo tempo pra caralho aí. Num dive que eles não vão conseguir dar. Eles não tem dar, não tem. Não faz isso. Vocês não querem dar dive no set. Isso aí, vocês não querem dar dive no set. Cody's TPing back mid. Khan does have his teleport, and he doesn't actually have to TP back into top lane. That lane going to be very neutral up there. He does decide to do it in the end. Agora o que acontece aqui, cara? O Khan tá crescendo, tá fazendo o trabalho dele, tá tranquilo. E ali o que eu falei, o Canyon, olha a diferença, ele tá com 10 de farm na frente. Por quê? Porque ele sabe que o certo, o que é 100% de chance dele pegar, é farm na jungle. Então pra que ele vai se arriscar pra acertar um gank que pode dar errado, se ele pode ter 100% de certeza de pegar farm? Entende? Isso é o 50-50. E assim como um laner, né? Claro, o que o Barrel? O Barrel ele é um suporte, o suporte não farma. Então ele não tá perdendo farm indo no mid gankar. Eita, eu acho que ele tá morto. E eu acho que a Kalista pega o outro também, se ele não der muito mole, não pega não. Canyon's on the way. The arrows get shot down, 100 HP. 2 more autos, it's a double kill for Ghost. Doesn't even matter if Canyon's gonna be there. Ghost just shows up and gets E acabou sendo um cenário apocalíptico, porque aquilo foi pro Alistar por causa do Ignite. Então foi muito desagradável. Mas a Infinity joga mais bonitinho do que a Pentanet, assim, fácil. Meu Deus. Ainda tá anos luz à frente, sabe? Sendo bem sincero.
E o Khan tá de livrinho, tá? Então ele trocou de spell pra poder ter uma troca favorável, que ele perderia pro Narra. Só que ao invés, como ele trocou o spell, ele consegue ganhar do Narra. E tudo na jogada do 100%. O que é 100%? É pegar farm. O que é 100%? É setar visão, porque a visão vai ser útil de qualquer maneira. O que é 100%? É farmar jungle. Isso é 100%. É jogada que não tem como dar errado. O farm não vai sumir. And the other thing is too, right now both junglers, vertical junglering, Canyon taking the top side camps, while Solid Snake taking the Meu amigo, o farm não vai sumir, o campo da jungle não vai sumir. Então isso é vantajoso, isso é 100%. Não tem erro, sabe? Continue to benefit Canyon. He trades one camp up in that exchange. All his top side camps are going to be respawning. He'll go back and pick those up and be just in time for the blue buff to spawn and hand that off to Showmaker as well. So a lot of excellent things for Damwon here. 2k gold ahead, even with just 2 kills. You can see that Jungle CS going super well. Showmaker continuing to play well in mid lane. Cara, bot lane não pode. Sai daí, Ackerman. Você tá maluco? Os caras estão nível 5 querendo entrar, velho. É uma loucura. Loucura total. Beleza, tá, retração B é suave. Porque eles não se comprometeram. Se eles se comprometessem pra jogada, vai dar merda. Porque esse Varus tá nível 6, cara. O Varus tá nível 6. Já tá com a bota de velocidade. Gostei dessa bota de velocidade nele, aliás. Eu prefiro CDR, mas essa bota de velocidade contra o time da Infinity, contra essa composição que a Infinity montou, a velocidade vai ser bem útil. Solid Snake is level 6 with the sleep ready to go. Mas no momento o Ghost está muito mais forte que a Kalista. Olha os itens dele. Ele consegue fazer muito mais coisa numa luta. Cara, eles querem baitar isso. How much time are you going to spend here? Because right, like Canyon's up 25 CS, we've seen this. Só que eles estão sem o tracking da jungle, sem saber onde Solid Snake tá, eles não vão fazer isso. Consequentemente, eles não tomam jogada e acabou. E olha a diferença do farm do Canyon, cara. 25 de farm à frente. Um nível inteiro. Quando terminar o Arauto, talvez 2. E essa é a diferença do Jan, meu Deus, que desgraça na vida do ser humano. E agora ele não vai mais fazer nada. Acabou. Sobe, faz o dragão, meu Deus do céu, caralho, meu Deus, o dragão! O dragão, cara, como vocês conseguem ser tão ruins? Jesus, cara! O dragão! I heard the Scion charge for him, like, wait a second, this isn't top lane. We got the kill anyways, though, cashing in on that Ignite. Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Ai, Jesus amado, cara, que jogo triste. Eles tinham como tá ganhando esse jogo, eles tinham como tá, ou pelo menos igual pra igual, digamos assim, né? Só que adivinha, quem não vai pro top? Ele vai farmar os 2 campos do top. Ele vai farmar os 2 campos do top e vai descer, eles vão ainda adquirir controle do dragão e ganhar. Quer ver? Ele vai farmar galinha. Não, ele não vai farmar golem, ele vai farmar galinha, vai descer pro bot e eles vão conseguir fazer o dragão ainda. E olha a diferença de farm do Showmaker também, né? Não perdeu um minion até agora, praticamente. Comfort, they got a beautiful composition that I think has like already passed the point of Infinity having much of a chance, and now it's the level 6 burst damage I mentioned. E meu amigo, a Syndra contra um campeão extremamente móvel como o Lucian, ele aperta o R, ganha várias esferas e depois ele ulta. E depois ele dá o E para garantir o stun, entende? E agora eles vão fazer o dragão. Jogando Arauto no mid, eles vão fazer o dragão. Vamos ver. Não?
you can see elements of that. See, Trevor, it's interesting because I think it's always been a generalization of the champions. But you take RNG and you take Damwon. Damwon in 2019, I believe, when they made it to Worlds first, they were the new era. Before it was a meme in the LEC, they were the new era of LCK teams. They were all super young players. They were playing the fast, early aggressive style. Boa jogada do White Lotus, hein? Deu o passinho pro lado para garantir que ele tomasse a flecha. Muito bem. Isso daí é tudo jogada calculada. Você quer perder um terço da vida contra o seu adversário. E é o que eu falei, cara. Ele fez o galinha, garantiu a pressão e pegou o dragão também. Por conta desses times não saberem fazer o cross-map e não saberem fazer o que é o 100% e o que é o 50-50, sabe, você faz uma jogada 50-50 e aí na jogada de moeda, nesse coin flip, que é a cara coroa, você tira a coroa, você perdeu. Então você não acerta a jogada. Por não acertar a jogada, se você não acerta a jogada, você perdeu tempo, você perdeu a janela de jogada. Boa. Tá bom. Queimou o flash do Ken. Tá bom. Mas você não consegue fazer nada. E por não conseguir fazer nada, você simplesmente perdeu o jogo. Perdeu a jogada. It has slipped away from them. Yeah, and Ackerman's been burned on going for the flash play before, right in the top lane when Khan just juked away from it. Cody with one auto left. Showmaker with a very rare misread of how much damage he does. Será que sobreviveu? But I have a feeling this may be an ego play from Damwon support. Here goes Barrel. Cody cancels the recall and Barrel steps forward Flash to pick Ignite, it out. como disse, Now he turns his attention onto Solid Snake with backup from Showmaker and Canyon. This is a split from Infinity. The dunk comes down as Solid Snake's caught out to the jungle. Buggex trying to get the Mega up. He's got the first kill for Infinity. Eles têm que focar o Ghost, eles têm que focar o Ghost, eles não podem esquecer do Ghost. That's the second for Infinity. And Damwon bem jogado, sem o The Carry, hein? Só que as kills... Tá bom, a kill foi pro Nari e pra Lilia. Lilia tá na frente interessante. Surely can shake that one off still with a commanding lead in the game. And, well, mas isso daí é o que acontece geralmente. Eles compraram esse 50-50 e agora a gente tá vendo a build mais tradicional pro Varus. Prowler's Claw yesterday, which I actually really like personally. Of course, the big difference between the items, not just the passive/active effect, of course, is also the mythic passive. On the Duskblade, of course, you're going to be getting ability haste 5+ for each legendary item you get. On the Prowler's Claw, you get more base lethality and you get lethality for each item as well. So I really like the Prowler's Claw, but Ghost likes being stealthy, likes being invisible. I respect it. Take me to battle school and tell me which type of champions would you prefer the different passives on? Perigosíssimo aqui. Well, so me personally, I feel like in a lot of situations, you're going to get more value out of like the one big sphere, especially when you're playing like a composition like this, where it's like you need to care less qual foi o erro dessa jogada, tá? Ele errou, não conseguiu matar, e aí ele causou uma jogada de risco pro Barrel. Ó, Flash Ignite e saiu, beleza. Só que qual foi o erro aqui? Eles quiseram comprar depois uma luta na jungle, sendo que o time, o Showmaker já tinha gasto tudo, o Showmaker não tinha como participar dessa luta. O Canyon não tinha recurso para participar daquela luta. Então ficou complicado para eles jogarem e acabaram perdendo o Barrel e o Showmaker nessa brincadeira. Esse é o tipo de jogada que não é o tipo de jogada tradicional da Coreia, não é o tipo de jogada tradicional da Damwon. Então eles tiveram que sair da zona de conforto deles para fazer isso. Só que eles não tiveram que, de fato, tá? Eles saíram porque quiseram, sendo bem sinceros. The scariest thing is how like easily it seems like a Damwon can just shut down your game plan. Right? Because I think everyone, like, we kind of identified in the draft, right? Like, with the priority on the Callista, it's like, oh, Solid Snake's going to start topside, path down bot. Maybe when Cody can get out of mid lane, it'll be good. They can set up some plays down there. And then there's just a level 1 all-in. Yeah. And now Infinity are lost. Like, they don't really have much they can do. They took a good fight in the jungle with DK overextending, but it is looking progressively more and more challenging for them to find these windows of opportunity as Damwon continue to just blast ahead in CS and turret plates and neutral objectives. Well, Cody's got himself the Gale Force for now, but he's still down behind Showmaker. 40 seconds for the Dragon, and
Infinity have been pushed away from the mid lane, been pushed out of control for now. And it looks like Damwon are going to set their sights on this tower. There's the Hex Flash over the wall. Beryl will get caught and knocked up into the air. Mas ele ainda tem o W. Ainda tem o W, vários ainda tem cura. Showmaker's still got the ultimate available, so Infinity have to be very, very Mas eles têm muito wave clear, eles têm muita coisa pra defender. Só que eles precisam jogar isso, cara. Tirou o ultimate, só que cadê o sono? A Lilia morreu com ult, a Lilia morreu com ult. Damwon now with the numbers advantage should be able to just brute force this tower down. Sometimes you just get one shot, folks, and that is a good case for that one right there. Another stun. White Lotus has to use the cleanse to escape. You're not going to be able to clear away the minions here. What is aí, meus amigos, ficou fácil pra Damwon jogar esse jogo. Because Damwon's advantage has come from the draft of having the superior range, the CC threats, not from Khan or Beryl from range, but rather from Showmaker or Ghost being able to pop those CCs. Olha a diferença, o Canyon tá na frente dos solo laners da Infinity. Olha a diferença de farm, cara, é muito grande. É muito grande. Another team composition that we see without a traditional hard engage. You need to throw everything. It's going to be Alistar being chucked in, jumping in, or flanked from Bogax, or a Swirl Siege. You have to go bowling and hope for a strike. But how does it ever work? Because the ending of the draft from Damwon was just picture perfect. The set support comes in. When you have two actual options of hard engage that are very like, here we go, I'm channeling my Hex Flash, I'm TPing in on the side from Bugax, well, Beryl just has to press one button in his ultimate. It is uncounterable from Infinity. That is going to knock them away every single time. And then after that happens, Infinity don't have the necessary follow-up to commit off of it. So Infinity, como eu disse, a composição da Damwon é muito mais fácil de executar. O Varus não precisa se comprometer para participar, ele dá dano de longe. O Showmaker também faz isso, ele dá dano de muito longe. E ele sempre pode apertar simplesmente apertar R no cara. O R do 7 é point and click, então ele pode simplesmente tirar o cara deles e pra ele tancar é muito fácil, ele aperta o W, ele ganha mais tancagem. O Sion também só precisa fazer linha de frente, ele nem precisa fazer nada de fato, olha isso. Destroyed once again, 1-2-1. This first pick, é muito fácil, muito fácil. A Lilia não entrou no jogo, não vai participar, não participou e continua não participando. E novamente foi um excesso de 50-50 tão grande que nessa altura do jogo já é um 100%, tudo é 100% para Damwon. Eles podem fazer praticamente o que eles quiserem no mapa. E não é que eles estejam com uma vantagem monstruosa, é porque alguns campeões estão numa desvantagem tão grande que é o caso do Solid Snake pro Canyon, sabe? Então se os times brasileiros, eu espero que a PEN aprenda isso também e não dê esse mole. Saiba que o Carioca, que a melhor coisa que o Carioca pode fazer é farmar, cara. Ao invés de criar jogadinha 50-50, até porque a gente vai estar contra a PSG, outro time que também não é fraco. A gente pode estar com uma leitura errada, né, por conta do jogo deles com a Mad Lions, mas é porque a Mad Lions é uma equipe muito forte. As well as the potential AoE stun there from Showmaker. E meu amigo, vamos lá. O que a gente pode fazer Canyon, 175 creep score 2-0. O que a Gillette Infinity tem como fazer pra ganhar o jogo? Nada. Mentira. Mentira. Eles precisam neutralizar principalmente o Canyon e o Ghost numa fight, tá? É o primeiro passo. É o primeiro passo para eles voltarem pro jogo. É neutralizar o Canyon e o Ghost. I don't know if Infinity can even get you in time. Yeah, well, they're gonna be there in time to watch it go down and walk away and say, no, we don't want any of this. Showmaker's just frontlining. It doesn't even matter. It's a one-shot. And White Lotus will be the next target. He still has Flash available to him. While that's happening, Khan is trying to keep Cody away from the fight.
Cody's going to force a dash over the wall. The rest of Damwon now pushing through the mid lane. Ackerman is the next target. Canyon still got Você vê como a Lilia tá muito frágil, cara. Ela tá muito atrás no jogo. Acho que são 4 níveis de vantagem agora. Vamos ver se chegou ao quarto nível. Ou não. Assim que ele nascer. Eu sei que são pelo menos 3 níveis de desvantagem contra o Canyon. I'm not too sure if there's enough damage. Mogax has not got the Mega Nod just yet. Ultimate is thrown down from Ackerman. He's able to escape for now. Solid Snake has revived and joined the fight. He's going to throw out that swell seed. Meu Deus, era isso. Só que ele já tava sendo esperado. E a Lilia morreu com o ult de novo! Meu Deus, cara! Que cara ruim! Jesus! Beat Infinity at every stage of the game. The draft, the set pick, it is brilliant. And then from start to finish, easy pickings for them. It is looking lights out. Damwon. O Nar entra, o 7 tira e acabou. Simplesmente reto e direto. At MSI as Damwon are now at 22 minutes, knocking on the Nexus turrets. Ghost will get caught for now. Summoning he'll use. That will allow the kill onto White Lotus. Another for Canyon, the 5th of the game. O maluco virou farinha, velho. Desculpa, gente, eu não tô conseguindo me controlar. Mas a Infinity tá muito perdida no jogo. Muito. E passa muito pela jungle. O jogo, vocês têm que entender uma coisa. Jungle está definindo o jogo, tá? Damwon, take it easy. Don't want to finish things off too quickly. Don't want to give any opportunity for Infinity to find their way back into it. Simply grab themselves a very easy. Mas não é simplesmente jungle. Tipo, você tem 2 perfis, tá? Você tem o jungle estilo dobradinha, que é o jungle que vai fazer duo com alguém, o jungle de gank, o jungle tipo Dir, tipo Volibear, tipo Morgana, essas coisas. E você tem o jungle tipo eu sozinho, que vai ser Nidalee, Graves, Kindred. E esse jungle estilo eu sozinho é o cara que ele só quer que os caras arranjem pressão para ele farmar. Porque se ele farmar, ele corre com a vantagem e aí você nunca mais vai pegar, cara. Ele tá na frente dos solo laners dele, pra você ter ideia. A Lilia é um campeão desse tipo, só que do que adianta se você não sabe jogar com o boneco? Você não consegue aplicar o campeão. E faltou um tanque, faltou uma linha de frente confiável pra Infinity pra poder fazer isso, sabe? Khan will not find a target just yet, but Beryl does. Manages to knock up White Lotus, who's now running for his life. Gets a bunch of arrows down into Khan. The knock back from Noel. Will not really do enough just yet. Decimating Smash will buy some time for Ghost to pick up yet another kill, and Infinity lose one and back away. Ganharam nada, né? They're coming in for the kill on this. Minions already flooding down mid will be cleared away, but there's more in the bot lane. Damwon. E a Lilia, quando tá na frente, é muito grosseira de enfrentar, é muito forte. Mas a Lilia, quando tá atrás, ela não joga. Ela não joga. A Lilia é um dos campeões que tem menos jogo quando tá atrás, quando tá na desvantagem. E aqui acabou. Já acabou, tem uns 7, 8 minutos que esse jogo acabou. Mas ainda assim, agora acabou de verdade, sabe? Então, assim, vocês veem que foi... Qual é a diferença? Era um jogo tão impossível? Não. Era um jogo que no draft era impraticável? Também não. Mas é um jogo que na execução, esses times, a Royal, a Mad Lions, a Damwon, o que esses jogos conseguem fazer, meu irmão, o que esses times conseguem fazer é... Eles sabem por onde eles têm que jogar, como eles têm que jogar e quando eles têm que jogar. Então eles deixam os junglers deles livres para os junglers farmarem e crescerem. E eles pegam lanes com pressão. O Sion tem even press contra o Nar. Ele vai tomar pressão no early, mas depois ele consegue cleanar o wave e fica elas por elas. A Syndra sempre vai contestar a pressão do Lucian, vai ser ela por elas também. E na bot lane, o Varus consegue equiparar a pressão da Kalista, ele consegue cleanar o wave, principalmente depois daquele nível 1, que foi fortíssimo do Beryl. Por conta disso, o jungler fica muito livre.
o jungler fica muito livre. Por ele ficar muito livre, ele consegue farmar. Ele não quer gankar, ele não tá nem aí pro gank, ele quer farmar. Quando é que ele gankou? Ele gankou no top quando ele só tinha que entrar lá e apertar R e ganhar kill. Olha aqui, isso daqui acabou com a bot lane da Infinity. Acabou com a bot lane, sabe? Isso daqui foi a jogada que eles pegaram a kill e tomaram a double do Ghost. Olha ali. Pum, finalizou. Virou pro outro, falou, tá bom, vem você também. Aquele abraço, meu amiguinho. E, ó, e não aparece na tela, mas aqui pra cima tava o Canyon. Então eles não tinham como ganhar essa luta mais. Mas isso daqui, ó, primeira jogada. Essa jogadinha aqui acabou com o jogo também, ó. Não respeitaram o nível de pressão que o set impunha e acabou o jogo. Então fica muito tranquilo pro Graves jogar. O Graves não fez nenhuma jogada 50-50. E a Lilia apareceu 3 vezes na bot lane para não criar nada. Ela só apareceu para estar na visão do adversário e perder. Então ficou muito fácil. Muito fácil. Então, guys, agora... Esse tá na tela, é o próximo jogo que a gente vai ver. Detonation Focus Me, do Japão, contra Cloud9, da América do Norte. A Cloud9 tem jogadores muito mais conhecidos, né, como o Sven e o Perks. E a Detonation, ela já é um time que também é a figurinha marcada do Mundial, já vem... É o principal time japonês que costuma vir. Fora eles, acho que teve a V3 e teve mais um time que veio antes. Mas fora isso, costumam ser sempre eles. São o time japonês que mais veio para o Mundial. Então, vejo vocês em breve já no próximo jogo. E, meus camaradas, como sempre, GG e até logo.